2 Reis 4:1, diz assim: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Aquilo que a sua família construiu dentro do seu lar era algo totalmente fora da curva. Totalmente fora. Porque fora da casa, o caos estava estabelecido. Israel estava tomado. Existiam povos agregados, pessoas que não faziam parte de Israel, mas o próprio povo estava corrompido. E aquela mulher, ela viu o profeta e clamou como um ato de desespero. Ela clama ao profeta, ela não chama o profeta, ela clama ao profeta. Toda vez que você ouvir na palavra, clamou, alguém clamou, é algo muito mais intenso. Quando você clama, você quer chamar atenção. Quando você faz uma oração em forma de clamor, você quer chamar a atenção de Deus para algo muito específico. Aquela mulher, ela clamou a Eliseu, porque ela queria tratar algo muito específico dentro da sua casa. A sua casa, os seus filhos, viviam dentro de uma proteção, dentro de algo que havia sido estabelecido por um servo que vivia naquela casa, que era o seu próprio marido. Olha o que aquela mulher fala: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. O Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus. Então, aquele lá, aquela casa, era uma casa que temia o Senhor. O clamor daquela mulher a Eliseu mostra que ela também teme ao Senhor. Porque ela não clama a qualquer um dos profetas que viviam naquela região. Ela clama a Eliseu. Ainda existia também naquela ocasião alguns outros profetas que clamavam, ou melhor dizendo, que profetizavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. Mas aquela mulher, ela conseguiu, diante de tantos outros profetas, que seguiam como nome de profetas, mas de profeta não tinham nada, ela reconheceu em Eliseu um homem de Deus. E ela clama a pessoa certa. Israel vivendo em um mundo muito corrompido. E a nossa família está sendo massacrada o tempo todo. Massacrada o tempo todo, por todos os lados. Hoje você tem uma vida lá com a sua família. Você que é crente, você que é servo, que faz isso, você ora com seus filhos. Você tem um momento de consagração na sua casa. Você tem um momento de leitura da palavra de Deus dentro da sua casa. Você tem um momento familiar, você tem uma vida estruturada no meio da sua família, no seio dos seus familiares. Você sabe clamar a pessoa certa. Porque mesmo em lares onde existe temor, o mal também bate as portas. O mal que assolava toda uma região, o mal naquele momento era a fome, que assolava toda uma região, também chegou para aquela mulher. Já parou para pensar? Nós falamos aqui sobre o Rio Grande do Sul, tantas pessoas ali. Será que existia ali, ou existe, alguém que teme a Deus naquele lugar?
e que também não está sendo assolado ou assolada pela mesma catástrofe que ocorreu naquele lugar, como aquela mulher. Ela estava em meio a um caos que estava sendo assolado, a fome. E ela faz um clamor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Porque se ela não pagasse a dívida que ela tinha, porque ela tinha fome, os seus filhos tinham fome, era uma família íntegra, que não se corrompia, era uma família que não dava jeitinho para que a sua família, alguém que pagava, né? Alguém que pagava os seus impostos, alguém que pagava o seu credor. Aquela mulher estava preocupada porque ela precisava pagar o seu credor. E quem estava fora daquela casa? E todo Israel que vivia naquela situação, como vivia? A Bíblia não fala nesse contexto como era, mas era uma situação de calamidade. E aquela mulher, ela fala, veio o credor e querem levar o meu filho, meus 2 filhos, como escravo. E a resposta de Eliseu talvez seja uma resposta, a pergunta, melhor dizendo, que ele faz, né? Talvez seja uma pergunta mais inusitada. E ele pergunta, o que posso fazer por você? Porque Eliseu está querendo dizer para aquela mulher, eu vivo também na mesma situação que você está vivendo. O que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem na sua casa. Aí entra a ação de Deus. Aí começa a entrar o poder de Deus. Aí Eliseu, usado por Deus, ele começa a provocar naquele lar o milagre. Ele começa a provocar o milagre. O que você tem na sua casa? Porque em momento de desespero, nós não conseguimos enxergar que aquele pouco que nós temos seja o suficiente para Deus operar milagres na nossa vida. Nós não conseguimos enxergar. A não ser que você seja diferente de mim. Porque nós passamos por momentos de desespero. E aí, às vezes, nós queremos correr, não vamos fazer dessa forma, e a gente quebra a cara, até que a gente lembra que existe um Deus, e aí nós começamos a clamar a esse Deus, e começamos a chamar Ele para que Ele entre na nossa casa. Eliseu, ele entrou naquela casa por um convite. Aquela mulher convidou aquele profeta. Esse profeta Eliseu aqui representa a presença do Senhor. E a partir do momento que nós provocamos a presença de Deus dentro da nossa casa, tudo começa a mudar. Tudo começa a se transformar. Aquele homem, Eliseu, aquele profeta, aquela voz de Deus, pergunta: o que você tem? Talvez essa seja a pergunta de Deus para a sua vida nessa noite. O que você tem na sua casa? O que você tem aí dentro de você? O que você tem aí de expectativas? O que você tem de fé? O que você tem dentro de você que possa ser usado agora, a partir de agora, porque aquele profeta não deixou para amanhecer o dia, para começar o milagre naquela casa. O profeta começou a provocar ela a agir, a se movimentar. E ela começa a falar: olha, essa tua serva não tem nada em casa. Essa tua serva não tem nada em casa.
Mas ela enxergou ali ainda que, inicialmente, ela começou a enxergar, olha, essa tua serva não tem nada mais a não ser um jarro de azeite. Essa mulher aqui, essa tua serva aqui, um dia tinha a despensa cheia de azeite. Essa tua serva aqui, em algum momento, estava com a sua casa cheia de azeite. Mas agora eu só tenho só um bocado, só tenho só um pouquinho de azeite. O que eu faço com esse pouquinho de azeite? Talvez você esteja vivendo um momento em que o seu clamor para Deus é: Senhor, esse teu servo aqui, essa tua serva aqui, já foi muito usado pelo Senhor. Essa tua serva aqui, esse teu servo aqui, já viveu muitos milagres. Essa tua serva, esse teu servo, já viveu muitas experiências com Deus, experiências profundas com o Senhor. Esse teu servo, essa tua serva já viveu pela palavra. Esse teu servo, essa tua serva já viveu pela oração. Esse teu servo, essa tua serva, em algum momento da vida, teve mais ousadia. Mas agora, eu só tenho isso. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer apenas com um jarro de azeite? E Eliseu, ele fala, então Eliseu disse, vá. Diga para o teu irmão, vai. Fala assim com ele assim, sai do seu lugar. Tem hora que nós precisamos sair do lugar que nós estamos. Porque quando nós saímos do lugar que nós estamos, Deus, Ele começa a encher a nossa casa. A partir do momento que nós fazemos como aquela mulher, indo em busca, tomando ação, colocando em prática a sua fé, mesmo que seja quase que imperceptível aquilo que nós temos dentro do nosso coração, Deus, Ele vai fazer multiplicar sobre as nossas vidas. Ele vai fazer grandes coisas na nossa vida. Nós precisamos sair, nós precisamos tomar ação. Tem hora que, naquele momento, não era hora mais de clamar ao profeta. Hora de clamar ao profeta já passou, agora é hora de tomar ação. Agora é hora de sair do seu lugar. Agora é hora de ir em frente. É hora de colocar aquele pouco que você tem, colocar em prática na mão do Senhor. E aí, vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias. Ele foi muito específico, vai, peça vasilhas vazias. E aquela mulher, ela vai. E ela pega muitas, como a ordem do profeta, muitas vasilhas. Reparou como o profeta fez com ela? O profeta, ele começa a provocar. Agora que ela já toma a ação de sair do lugar dela, ele fala, vai, continua, vai, e pega vasilhas, mas não pega poucas vasilhas, não, pega muitas vasilhas, porque o milagre que Deus ele vai derramar nessa casa não é para poucos, são para muitos. O milagre que Deus ele vai realizar na sua vida, meu irmão, não é só para você, é para muitos. Vai, pega aquelas vasilhas e começa a derramar o azeite. E a Bíblia nos fala que ela chama os seus filhos. Ela chama os seus 2 filhos para que possa estar perto dela, para que eles possam participar daquele momento. Nós, essa semana, ontem, Ontem foi um dia que escolheram aí como o dia da família, E essa semana nós estamos aí na Semana da Família. Eu gosto muito dessas épocas,
Porque por mais que nós sabemos que são épocas que foram lançadas, talvez épocas que foram instituídas para um comércio, seja lá o que for, mas são épocas que até mesmo nós podemos usar para trazer algumas reflexões para nossas vidas. São épocas como o Dia das Mães, todos nós aqui fomos lá e presenteamos as nossas mães, tivemos presente com as nossas mães, né? Talvez outros que não têm hoje a sua mãe, têm aquele desejo, passa por um momento difícil, como um irmão, ele mandou para mim, ele estava lá, trabalhando lá em Angra, e ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: meu irmão, hoje eu estou muito triste, porque já tem aproximadamente 1 ano que eu não tenho a minha mãe. E nós deixamos passar momentos com nossos filhos, deixamos passar momentos com as nossas famílias, por capricho, talvez por orgulho, ou por uma palavra que foi lançada lá atrás, que nós não temos coragem de ir e combater aquela palavra, talvez liberar o perdão. E nós ficamos presos e nós não chamamos para perto essas pessoas, para que essas pessoas possam viver milagres junto com a gente. Aquela mulher chamou os filhos que estavam prestes a ser colocados como escravos. Estavam prestes a sair daquela casa, porque o inimigo estava ali para roubar os filhos daquela mulher. E o inimigo, o diabo, Satanás, ele não brinca em serviço. Gente, nós não podemos brincar com situações que são sérias. Nós precisamos clamar a Deus, como aquela mulher. Nós precisamos trazer o profeta para dentro da nossa casa, porque é dentro da nossa casa que o milagre precisa acontecer. Nós queremos para fora, mas o milagre para fora vai acontecer quando o milagre primeiro acontecer dentro da sua casa. Aquela mulher lá chama os vizinhos, traz vasilha dos vizinhos, mas o milagre aconteceu dentro da casa dela. Todos os vizinhos foram beneficiados, mas primeiro o milagre aconteceu dentro da casa dela. Nós queremos beneficiar tantas outras pessoas, mas nós esquecemos muitas vezes que nós temos uma esposa dentro de casa, talvez um marido dentro de casa, talvez um filho que precisa de uma palavra. Você está tão ocupado com tantas outras coisas que você esquece que você, homem, você é o sacerdote de casa. Talvez você, mulher, também esqueça que você tem um papel crucial na vida dos seus filhos. O mundo é cruel. O mundo não é, a nossa vida em Deus não é como um filme que a gente passa por situações adversas e no final do filme sobe a letrinha, fim, the end, né? Fim. E a gente pensa que a nossa vida vai ser assim. Talvez você esteja passando por situações adversas hoje, e aí você passa situações na sua mente, traz à memória situações que já passou, e aí você fala, vai passar. E de fato, a nossa vida é um ciclo. Nós passamos por situações como estações do ano, nós passamos primavera, verão, outono, inverno, tem dias de sol, tem dias de muito frio, tem dias de muita frieza, que nós não queremos saber de ninguém. Mas tudo isso passa. Uma hora você está lá no frio, mas se você estiver debaixo do poder de Deus, você tem um cobertor, que é a presença de Deus, que te aquece em momentos de frio. Se você estiver num calor, em momentos de adversidade, muito quente, você tem a sombra de Deus, que te traz alento, que te traz refrigério. Você tem momentos de escassez, que não tem fruto, mas você tem momentos de outono, que aí você vai e colhe os seus frutos. Mas
Você quer colher fruto no inverno? Você quer sentir o frio no verão? Você quer inverter as coisas? Quando tudo tem um processo. Tudo tem um processo. E aquela mulher, ela fez exatamente aquilo que o homem falou. Ela viu dentro da sua casa o milagre acontecer. E quando o milagre já estava bem estabelecido naquele lugar, você vê que aquela mulher tomou tanta ousadia que ela falou com os filhos: vai lá, pega mais vasilha, pega mais vasilha. E ela já começou a caminhar sozinha, ela começou já a crer sozinha, porque primeiro ela clamou ao profeta, porque primeiro ela trouxe Deus para dentro da sua casa. Nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa casa, gente. O mundo está terrível. A família está perdendo a sua identidade. Os valores estão sendo trocados. A gente está naquele negócio de família moderna. Né? Não, a família moderna. Mas nós temos uma família ideal que Deus planejou para nossas vidas. Nós temos a família ideal, e essa família ideal não está em contos de fadas. Essa família ideal, ela está baseada na palavra de Deus. Ela tem como base a palavra do Todo-Poderoso. Essa família ideal, ela não está pautada em situações de coach, em palavras de coach. Eu acredito muito na ciência, eu acredito que a psicologia, ela é usada realmente para talvez ajudar pessoas. Né? Existem muitos psicólogos aqui na igreja. Eu acredito realmente, mas muitas vezes nós acreditamos mais na psicologia do que na palavra de Deus. Volto a falar. Eu acredito que Deus ele levantou profissionais capacitados para que possa realmente auxiliar em situações adversas. Eu acredito mesmo. Mas nós não podemos deixar o poder de Deus de lado. Nós não podemos deixar que essas situações, palavras persuasivas da sabedoria humana, seja maior do que o poder de Deus sobre as nossas vidas. Papéis bem estabelecidos dentro de casa. Vamos voltar lá no primeiro versículo. Aquele homem, ele tinha um papel dentro de casa. Ele tinha um papel de levar a família dele a viver dentro daquilo que Deus havia colocado no coração dele. Ele não estava mais presente. O marido daquela mulher não estava mais presente, mas ele deixou um legado dentro do seu lar. Ele deixou um legado porque a sua família não se desviou da presença de Deus. Ele deixou um legado de tal forma que aquela mulher, no momento mais difícil da vida dela, ela soube a quem clamar. Ela soube exatamente a quem clamar. A comunicação hoje, dentro do seio da família, está muito conturbada, está muito difícil de acontecer de uma maneira mais plena. Há um tempo atrás, a minha mãe ainda não é convertida. Meu pai meus irmãos, tal, mas a minha mãe ainda não é. Minha mãe, mesmo com o jeito dela, falava palavrão, fazia do jeito dela, mas ela chegava para os filhos e falava assim: ó, isso aqui é errado, isso aqui você não faz, isso aqui, se você fizer, e nós, né, quem é da minha época aqui sabe como funcionava, né? Se você ia lá e fazia aquilo que era proibido pelos pais, o que acontecia? Ou você saía correndo ou você ficava marcado. Era exatamente assim. Então, hoje em dia, claro que hoje
as pessoas falam, nós temos artifícios, eu não vou fazer com meu filho a mesma forma que os meus pais fizeram comigo. Eu sei que tem situações extremas que realmente a gente não pode fazer da mesma forma. Exato. Mas nós não podemos deixar a correção para que o YouTube faça no seu filho. A gente não pode deixar que a correção venha do TikTok. A gente não pode. A gente tem que usar a nossa vida como parâmetro para ele. Aquela mulher não tinha a figura do marido ali, mas a palavra dele ali, como homem de Deus, permanecia ali na casa. E ela seguiu. Quando ela chama os seus filhos para pegar as vasilhas, ele não reclama, mãe, eu não vou. Mãe, chame outro. Eles vão prontamente. Porque existia uma autoridade dentro daquele lar. Existia autoridade naquela casa. Eu li um livro há pouco tempo, onde conta uma história de um homem casado, há muito tempo, já vivia, né, tinha convivência ali, né, por mais de 20 anos de convivência dentro do lar com a sua esposa, mas eles viviam discordâncias absurdas, brigas absurdas dentro do lar. E era um lugar, né, eles congregavam numa igreja, e a mulher, como um ato de desespero, ela vai até o gabinete do pastor e chama o pastor para tratar. E ela fala que estava desesperada porque ela não sabia mais o que fazer, porque o marido dela não se colocava, ele não educava os seus filhos, não chamava atenção, tudo ela que tinha que fazer, tudo ela que tinha que chamar atenção, tudo ela que tinha que se colocar à frente. Ele não assumia o papel de pai, ele não assumia o papel de marido, as palavras dela. E aquele pastor resolve chamar os dois vão lá para o gabinete, começa a conversar e começa a abrir a situação. E a discussão estava tão grande, e o livro fala que o pastor ele ficou até cansado de tanto ouvir a discussão. O livro fala que ele não aguentava mais, ele queria que ele fosse embora, saísse dali, mas uma hora, aquela mulher, ela levanta a voz e fala assim, ele precisa ser homem. Ele precisa ser homem. Eu preciso de um homem dentro de casa. Porque ele não cumpre os seus papéis. Porque ele não faz aquilo que precisa fazer. E aqui, gente, nessa história, a gente está falando do homem, mas tem mulheres também que não cumprem o seu papel dentro de casa. Existem duas situações extremas. Nós precisamos assumir o papel que Deus colocou em nossas vidas. A Bíblia nos fala assim, em Gênesis capítulo 2, versículo 21. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa. Em outras traduções, mulher mesmo. Porque do varão, ou do homem, foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à mulher. Por isso o homem, e aqui está falando homem e mulher, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher. Por isso a mulher deixa pai e mãe e se une ao seu marido, tornando-se dois uma só carne. O que acontece, gente, que nós carregamos situações na nossa vida que são traumas que nós trazemos, que nós carregamos
de lares em que nós vivemos na nossa juventude, na nossa meninice. Fato é que você, mulher, tem o seu modo de pensar, seu modo de agir, sua forma, seu jeito de ser. E você, homem, também tem seu jeito de falar, seu jeito de se expressar, sua forma de ser. E quando vocês se juntam, quando nós nos juntamos, homem e mulher, existe realmente embates, porque são mentes diferentes, situações diferentes, pensamentos diferentes, e se unem. E se nós não nos desgrudarmos disso, a Bíblia está falando algo muito mais profundo do que você abandonar seu pai e sua mãe. Porque nós pensamos assim, nós precisamos abandonar meu pai e minha mãe. A Bíblia está falando algo muito mais profundo, é abandonar conceitos. Talvez abandonar ensinamentos. Talvez abandonar cargas. Talvez arrancar da sua vida traumas que você carrega. E aí existe um embate. Mas nós precisamos tirar tudo isso na nossa vida. A Bíblia nos fala no versículo 25, ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia entre eles ali nada que rompia entre eles e o céu. Quando eles estavam nus ali diante de Deus, não existia pecado algum. E aí quando você fala, quando a gente lê esse texto, o que nós entendemos é que o homem e a mulher, a instituição do casamento, ela vem antes do pecado existir na terra. A Bíblia nos fala nesse versículo, no versículo 24, que o homem deixará o homem e a sua mulher, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E é antes da queda. É antes do pecado. É antes do pecado da desobediência. É antes de eles se corromperem. Então, a união entre o homem e a mulher, a instituição, a família, é algo sagrado e precisa ser puro. E o nosso casamento, a nossa vida, só se torna pura diante de Deus quando Ele está dentro da nossa casa. Se Ele não estiver, se você não clamar, se você continuar lutando com as suas próprias forças e tentar fazer do seu jeito, Ele não vai fazer nada. Se você não convidar Ele, agora, mesmo com o pouquinho que você tem, Ele não vai fazer nada. E é por isso que você vive uma vida frustrada, porque você não tem coragem de chamar Ele. Você não tem coragem de clamar o nome dEle. Você não tem coragem de chamar Ele para perto de você. Uma outra história que o livro lá fala de um casal que já vivia há muito tempo junto. Ambos, e aí situações diferentes, né? Um casal se converteu na igreja e o outro, ambos nasceram no seio da igreja, viveram, conheciam a palavra. Diante de todos eram casais perfeitos, lindos, maravilhosos. Diante daqueles que estavam à sua vista, eram casais lindos, padrão. Mas quando estava fora, quando chegava em casa, quando saía da igreja, já começava a discussão no meio do caminho. Começava a briga no meio do caminho. E eram situações extremas que aconteciam no meio daquele casal. E os dois temiam o Senhor. Os dois tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Mas o casamento precisava de uma transformação.
Às vezes você vive uma vida e você acha, eu tenho Deus na minha vida. Mas existe ainda alguma área na sua vida que precisa ser resolvida. Se nós não chamarmos Deus para todas as áreas da nossa vida, Ele não faz nada. Se nós não clamarmos Deus para dentro da nossa casa, do nosso casamento, Ele não faz nada. Está parecendo até um culto de casais, né? Mas é isso que Deus ele quer fazer aos nossos corações. Deus ele faz aquilo que Ele quer fazer. Ele fala da forma que Ele quer fazer. E é dessa forma que Ele está falando contigo nessa noite. Deus ele quer transformar famílias, casais, em potenciais dentro da igreja. Em casais com grande potência de transformar outros nesse lugar. Mas você só vai fazer isso na vida dos outros quando você pegar a vasilha que você tem e encher, para que depois os outros possam ser alcançados. Esse casal, esse jovem casal, vivia já há muito tempo, já se passavam 15 anos. O livro fala sobre isso. E aquele casal ali viviam dentro da igreja o céu, mas dentro de casa o inferno. Dentro da igreja só faltava só a rodelinha, né? De anjo. Eram 2 anjos na igreja, mas em casa eram 2 chifres. Gente, é algo muito sério. Isso é sério. A gente precisa trazer Deus para dentro da nossa família. E é só Ele. Não adianta você ficar olhando e achando que se você... eu preciso... Claro que você precisa fazer isso. Você precisa levar sua esposa para jantar, você precisa fazer isso, você precisa, né, fazer cavalheirismo para ela, levar flores. Tudo isso é importante. Mas você pode fazer todas as coisas, mas se você não trouxer Deus para dentro da sua casa, você vai continuar ali com um tridente na porta da sua casa. É sério. Estou falando isso para chocar mesmo, porque é sério. Aquele casal viviam dentro da igreja. Eram jovens, resolveram se casar, mas viviam o inferno dentro de casa. Por quê? Tinham 2 filhos já tinham uma família já bem estabelecida. Porque não conversavam, não dialogavam. E a história diz que aquele homem e aquela mulher também foi ali no gabinete do pastor, abriram uma situação que estavam vivendo, e eles entenderam o seguinte, que eles precisavam fazer alguma coisa. Eles precisavam fazer alguma coisa para sair daquela situação. Mas quando eles chegam em casa, mesmo com aquele pensamento, começa a discussão de novo. Quantas vezes, gente, nós saímos da igreja e nós ouvimos uma palavra e nós resolvemos no nosso coração mudar, mas quando chega em casa, tudo volta ao normal, tudo volta àquela vida novamente. A gente não tem coragem de dar continuidade àquilo que nós ouvimos nesse altar, nesse lugar. Nós não temos coragem de dar continuidade àquilo que Deus está fazendo. E nós vivemos nesse looping. Uma hora no inferno, outra hora no céu. Que isso, gente? Numa das discussões ali, bem calorosa, ele foi ali para o carro dele, desesperado, batendo ali no volante, chorando até, e ele começa a clamar. Ele faz um clamor, ele fala: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso fazer alguma coisa no meu casamento, mas Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de Deus. Gente, era muitos anos lutando contra isso, mas só resolveu quando ele clama a Deus para entrar no seu casamento, para entrar na sua casa. Ele volta para casa e começa a falar.
conversar com a mulher por que que ela tinha alguns comportamentos, e ela pergunta para ele por que que ele tinha aqueles outros comportamentos. E ele explicou por conta disso, 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 e ela falou por conta disso, disso também. E eles começaram abertamente ali entender os anseios, as preocupações, por que que tinham aquelas ações, por que que tinham aquelas atitudes. Mas foi quando ele clamou, quando ela resolveu também, ele chega dentro de casa e fala, vamos orar, e ela clama junto também. E aí, eles vivem algo tremendo, mas algo ainda não havia sido resolvido. E ela abre algo para ele que ela nunca tinha falado para ninguém, mas era algo que atormentava ela há 15 anos atrás, algo que tinha acontecido há 15 anos atrás, 3 semanas antes do casamento. Ela era uma mulher, uma menina jovem, temente a Deus, virgem, ele também temente a Deus, mas em um momento eles estavam namorando, as carícias foram apertando, né? As mãos começaram a passar em lugares diferentes, e ele insistiu, ela não queria, e ela foi e cedeu. E ele entendeu que a angústia, as ações que ela tinha, era justamente porque ele rompeu aquilo que seria, para ela, na cabeça dela, seria um presente para ele. E ela carregava isso durante 15 anos. Mas a partir do momento que ela abriu, e ele conversou com ela, e ele entendeu, eles começaram a ter uma vida diferente. Gente, nós não vivemos como um filme, como nós falamos. Mas nós podemos construir um the end melhor. Nós podemos construir hoje um fim melhor. Isso começa agora com a sua atitude. Eu já estou terminando. Você só vai começar a viver algo diferente na sua vida a partir do momento que Deus, Ele for o centro da sua vida. Você vai começar a ver transformação dentro da sua casa quando Deus for aquele que você colocou como centro das suas atitudes, das suas ações. Quando você colocar Deus no centro do seu casamento. Chega de ficar se corroendo, batendo de um lado para o outro, procurando soluções diversas. Talvez até você tenha procurado psicólogos e você tenha visto assim uma melhora. Será que não está na hora de você clamar a Deus, não? Será que não está na hora de você trazer Deus para dentro da sua casa, não? Será que não está na hora de você educar os seus filhos pautado na palavra de Deus? Será que não está na hora de você abrir a sua Bíblia e falar: mulher, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser um. Homem, a palavra de Deus diz que nós precisamos ser um. Eu vejo tantas pessoas brigando no meio perto dos filhos, próximos aos filhos, os filhos vivem, crescem naquela família conturbada. Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele quer construir uma família para você, uma família fora da curva. Deus, Ele quer que você viva dentro de uma família fora da curva, como aquela mulher vivia. Uma família fora de todo o conceito, de toda mazela que vivia aquele povo. Fora da casa dela. Deus, Ele quer que você viva algo diferente. Não importa, gente. A gente está tentando trazer aquilo que está acontecendo fora para dentro da nossa casa. O que o profeta queria dizer para aquela mulher: olha,
Não olha para aquilo que está acontecendo lá fora. Faz aqui dentro para que lá fora mude. A gente precisa fazer dentro primeiro para que aqueles que estão fora mude. E agora eu falo para você especificamente, você indivíduo, você individualmente. Eu não estou falando você casal, estou falando você mulher, você homem. Talvez você tenha, ou você viva em situações diversas dentro da sua casa e que você não sabe mais como resolver. Chama Deus para dentro da sua vida. Começa por você. Começa a clamar você. Já reparou que nesse contexto a mulher clama sozinha? Nesse contexto, a mulher não chama os filhos. Filhos, vamos lá que o homem de Deus vai passar aqui e nós precisamos clamar juntos. Ela entende que aquele clamor, naquele momento, precisa ser feito por ela. Talvez, aquele que vive com você, aquela que vive com você, ou as pessoas que estão no seu convívio, não entenderão. Ou não entendem, mas busca Deus para você. Começa a provocar a presença de Deus na sua vida. Começa a encher as vasilhas que são colocadas na sua vida. Porque a partir do momento que você fizer isso, a vasilha vai transbordar. A partir do momento que você chamar Deus na sua vida, o Espírito Santo que habita em você vai transbordar. Aquele pouco que você tem vai transbordar. O Espírito Santo não é aquele ser, aquela pessoa que foi chamado para você reter na sua vida, não. Ele foi feito para que você chame para a sua vida e outras pessoas tenham sede somente em olhar para você. Você está sozinho, você está sozinha, provoca sede. Provoca sede nas pessoas. Você está sozinho, você está sozinha, que os seus vizinhos, sua família, sua esposa, o seu filho possam olhar para você e falar assim: olha, eis aqui a minha vasilha vazia, enche também. A minha vasilha está vazia, enche também. Eu também tenho as minhas necessidades, enche também. Mas isso só vai acontecer quando você se posicionar como homem ou mulher de Deus. E você que já tem o seu casamento estabelecido, quando o seu casamento se posicionar na presença de Deus. E você, filho, quando você se colocar como filho de Deus, como filho que entende a palavra de Deus, como filho que segue as instruções do seu pai, da sua mãe. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é aquela que é capaz, apenas por uma palavra, fazer milagres acontecer.